Olá, muito bem-vindos a mais uma aula síncrona de agroecologia do campus Sete Lagoas da Universidade Federal de São João do Rei. Meu nome é Anderson Latini e vou os conduzir através de três temas na aula de hoje. Nós vamos discutir sobre agricultura urbana, vantagens desses procedimentos, hortas comunitárias urbanas especificamente e problemas e soluções agroecológicas, um tópico em que nós vamos apontar uma série de pequenos problemas que se pode ter na produção de alimentos e soluções agroecológicas para estes problemas. Vamos nessa? Muito bem. Então, iniciemos com a agricultura urbana. E do que se trataria a agricultura urbana? Bom, é bem simples. É o uso de pequenas áreas, ou dentro das cidades, ou no entorno dessas cidades, para a produção de alimentos, ou para o seu consumo próprio, ou então para que você possa vender e complementar a sua renda eventualmente. Os principais produtos que a gente encontra, então, sendo obtidos da agricultura urbana, são alimentos, produtos medicinais, muitas vezes plantas que servem para biorremediação, né? Produtos ornamentais e também pequenos animais sendo cultivados. Bom, existem várias vantagens da agricultura urbana. Tá? Então, se você tem áreas com produção de alimento, então você tem solo. Se você tem solo, então você tem capacidade de permeabilidade do solo. Você tem infiltração de água de chuva. Então, a permeabilização dos centros urbanos é uma vantagem explícita provocada pela presença de agricultura urbana. Mas também, quando a gente vai cultivar dentro da área urbana, aumenta-se a chance de aproveitar materiais que seriam jogados fora. Tantos materiais que podem ser usados para fazer canteiros, para fazer vasos de plantas, ou vasos dentro de apartamento para cultivo de hortaliça, mas também materiais que podem ser usados para compostagem, para fornecerem nutrientes para para essa produção dentro da área urbana ou periurbana, né? Bom, outra vantagem explícita, observe essa imagem, tá? Então, observando essa imagem, dá para ver que é uma paisagem bonita, tá? Então, existem canteiros bonitos, com plantas diferentes, né? Além de ser uma paisagem bonita, é uma paisagem que traz um frescor, traz um microclima característico com maior qualidade, não é um sol rachando na nuca, esquentando, simplesmente morrendo de calor, mas não, existe um microclima característico desse tipo de ambiente, né? E quem cultiva dentro das cidades também tem incremento nutricional dentro da sua dieta. Você melhora os alimentos que você pode consumir. Às vezes, na varanda da sua casa, você produz uma frutífera de pequeno porte, ou duas, ou às vezes produz uma hortaliça, ou um tempero. Tudo isso contribui. Ou uma planta que pode ser usada como chá. Então, consequentemente, remediação e prevenção de doenças são vantagens, mas também a oportunidade de quando você cultiva alimentos na região urbana ou periurbana, você gerar ocupação e renda. Também a absorção de carbono. Ameniza efeitos poluição urbana, inclusive, eventualmente alterações climáticas que podem estar ocorrendo. Segunda imagem aqui, que é uma imagem característica que a gente encontra aqui em hortas comunitárias urbanas no município de Sete Lagoas. Então, é um programa de hortas, a prefeitura instituiu isso há cerca de 3 décadas e meia atrás, e a intenção é que pessoas com certo nível de carência tenham a possibilidade de acessarem a quadras, quadras entre 300 e 360 metros, às vezes um pouco menores, mas quadras que permitem a pessoa cultivar alimentos dentro da quadra. A ideia geral do programa é que a prefeitura fornece água, fornece energia, quando é necessário bombas, por exemplo, para água, e a Emater ela é encarregada de fornecer assistência técnica para os produtores. Então, em Sete Lagoas, a gente tem pelo menos 7 hortas comunitárias e somente na horta do Papabuçu, por exemplo, por declaração de pessoas da própria horta, recentemente, existem ao menos 80 famílias alojadas. Tá? Então, essa é uma ação social, as pessoas recebem quadras para poderem utilizar para cultivo, mas cada pessoa responsável pelas quadras precisa estar disposta a contribuir com um dos seus canteiros,
retorná-lo à prefeitura para que a prefeitura utilize no programa merenda escolar das escolas públicas da cidade. Então, é uma parceria entre a prefeitura, obtendo um produtor que melhora a sua vida, mas que retorna para a prefeitura um certo ganho que melhora a qualidade de vida dentro das escolas municipais. Pessoas sem ocupação podem ter ocupação dentro das hortas, podem melhorar ou terem alguma renda e o retorno nutricional para as escolas, né? Mas além disso, dentro do ambiente de hortas, são várias pessoas se encontrando e trocando bastante experiência. E eles utilizam frequentemente técnicas não convencionais de cultivo. Então, muitos levam experiências da família. Alguns podem chegar até sem experiência, mas aprendem lá e ajudam a dispersar tal conhecimento. De certa forma, as pessoas acreditam, eventualmente, quando pouco conhecedoras do assunto, de que as hortas são orgânicas, mas elas não são orgânicas. Elas são do tipo SAT, sem agrotóxico. Tá? E os produtores têm bastante consciência disso. Eventualmente, alguns utilizam adubos químicos, mas existem produtores nas hortas que não utilizam nenhum produto químico. E, anunciado pelos próprios produtores, ficar nas hortas comunitárias lhes entrega um valor cultural enorme. Sabe? O aspecto social de vivência com outras pessoas, de troca de experiência. Mas, além disso, há produtores que deixam muito claro que sua vida mudou. Ainda chegam a dizer que a vida deles e da família mudou, econômica e nutricionalmente e socialmente. Tá? Então, há relatos de produtores que deixaram, cujo membro da família deixou o emprego porque era um emprego que não lhe atendia bem, no sentido de ser subvalorizado, de receber um salário abaixo do mercado, e aí preferiu ir para a horta comunitária. Há relatos de produtores que dizem que sua vida melhorou porque conseguiu renda para fazer um curso e atingir uma ocupação melhor, mas não desistiu da horta, se mantém na horta. E há relatos de produtores dizendo: puxa vida, minha qualidade nutricional, a qualidade com que nós nos alimentamos em casa melhorou bastante. E além disso tudo, as hortas são um hábitat fenomenal para plantas alimentícias não convencionais que existe aos montes aqui em Sete Lagoas. Mas nem tudo funciona a mil maravilhas dentro das hortas comunitárias em Sete Lagoas. Tá? Então, existem várias fragilidades que podem ser detectadas. Por exemplo, a horta comunitária que funciona dentro de terreno alugado. Se ocorreu alguma coisa que mude o status desse terreno, então não existe mais o espaço para os produtores se manterem. Então, existe acesso de água não homogêneo dentro das hortas. Existem problemas ligados a bombas que são subdimensionadas ou sistemas de distribuição que estão danificados. Então, nem sempre todos os produtores recebem o mesmo volume de água, ou nem sempre todos recebem água para poder irrigar as suas culturas. Mas, apesar disso, o uso da água é feito sem controle. Não existe uma política clara, objetiva e de qualidade para usar essa água. Até mesmo as avarias do sistema de distribuição de água são consertados de uma forma bem ingênua, bem precária, aí a perda de água continua. Isso faz com que o custo energético em algumas hortas seja alto, o bombeamento frequente de água a alto custo, né, e o uso de fogo, infelizmente, totalmente não desejável, ocorre nas hortas. Então, limpeza de áreas que estavam sujas, restos de culturas eventualmente são queimados, quando a gente sabe que fogo é proibido de qualquer forma. Então, por mais que você queime restos de cultura no seu quintal, você pode ser penalizado legalmente por isso. Então, nas hortas comunitárias, que é um programa municipal, melhoria de renda, de qualidade de vida de pessoas carentes, então não deveria ser admitido esse tipo de possibilidade. Né? Então, é uma questão a ser verificada. E assistência técnica, os produtores recorrentemente precisam de mais do que têm. Então, frequentemente, a gente escuta dos produtores que eles necessitam de mais assistência técnica. E uma outra questão que é importante dentro das hortas é que, eventualmente, produtores têm as hortas, têm as quadras, mas não cultivam. Então, encontra-se quadras subutilizadas dentro das hortas. E é um aspecto muito ruim, porque dentro dessas quadras acabam abrigando-se pragas, eh, os próprios produtores dizem que quando existe muito caramujo que come das suas culturas, eles ficam abrigados nessas quadras que ninguém está olhando, ninguém está catando, ninguém está cuidando. Então são fragilidades que existem dentro das hortas. Então, de modo geral, a agricultura urbana traz muitas vantagens para as pessoas. E particularmente a agricultura urbana específica, praticada em Sete Lagoas, dentro do programa Hortas Comunitárias Urbanas, é fenomenal. Não é um programa perfeito, aliás, o que é perfeito? Né?
mas é um programa que traz muitos benefícios para as pessoas. Vamos observar agora algumas questões de produção de alimentos que podem ser resolvidas com práticas agroecológicas de cultivo. Vamos a um primeiro exemplo. Vamos imaginar aqui que eu tenho a seguinte limitação: espaço, que me gera o problema de maximizar o uso de recursos. Então, existe uma série de práticas agroecológicas que me permitem atenuar esse tipo de problema. Por exemplo, eu posso cultivar de forma intercalada as culturas, eu posso fazer um agroflorestamento e ter muitas culturas, eu posso fazer um cultivo em vários estratos com várias espécies vegetais diferentes, ter hortas caseiras, resolvendo um problema de espaço para o cultivo de alimentos, fazer o zoneamento dentro da propriedade em altitudes diferentes, com culturas diferentes, subdividir a propriedade, então é implícito ao zoneamento, fazer uma rotação de culturas e obter vários produtos ao longo do ano. Pensando-se em cultivos de vários estratos, existem produções acadêmicas a respeito, né? Então aqui, por exemplo, é ilustrado um sistema diversificado de plantio de cacau com banana e outras culturas mais. Tem algumas palmeiras ali no meio também, né? Então você consegue cultivar várias plantas no mesmo espaço, obtendo produtos por vários momentos do ano e um ganho que se mantém ao longo. Dentro dessa mesma produção, existe uma série de desenhos espaciais para cultivos agroecológicos de várias plantas em vários estratos. Tá? Então, por exemplo, nesse esquema estão apresentados produtos, a possibilidade de obtenção de produtos madeireiros, uma certa proporção, mas também de frutos, mandioca, cacau, de milho, banana, outras culturas mais. E, de modo geral, percebam que se eu aumentar a diversidade nos cultivos, como uma solução dessas, a cultivo de várias plantas em estratos diferentes, meu manejo cai. E vice-versa. Quanto mais homogêneo o meu cultivo, maior a necessidade de manejo, obedecendo uma curva, duas curvas como essas. A biodiversidade nos cultivos muito grande, intensidade de manejo baixa. Biodiversidade nos cultivos muito baixa, intensidade de manejo alta. Então, aquela prática auxilia, inclusive, em reduzir o manejo das suas plantações. Bom, se eu tenho uma outra limitação que são declives ou aclives acentuados, tá? Ou áreas que têm uma descida ou uma subida muito inclinada, tá? Então eu tenho um problema que é a conservação do solo e de água. E existem algumas soluções, tá? Você pode fazer o terraceamento dessas áreas, você pode cultivar em curvas de nível o morro, você pode utilizar barreiras vivas ou barreiras artificiais para impedir que água e solo desçam o morro em épocas de chuva. Você pode utilizar cobertura morta para reduzir o risco disso descer. Pode fazer o nivelamento do terreno ou o cultivo contínuo, tá? E cultivo de pousio para reduzir essas perdas em termos de nutrientes. Um outro problema, eu posso ter uma fertilidade baixa e aí o problema seria conseguir manter essa fertilidade. Várias soluções podem ser aplicadas. Pousio, então você cultiva, dá um tempo, depois cultiva novamente para permitir uma recuperação da área de cultivo. Você pode fazer uma rotação, inclusive a rotação ou consórcio, mas uma rotação ou consórcio com uma leguminosa vai melhorar a qualidade do seu solo. Você pode coletar os resíduos e fazer a compostagem ao utilizar. Você pode fazer uma adubação verde ou cultivos de cobertura, né? Plantios de leguminosas em aleias, como a gente já viu em aulas passadas, né? São plantas que vão se desenvolver bem, fixar bastante nitrogênio, mas que sempre estão perdendo folhas ou galhos, ou a gente pode podá-los e fornecer nutriente. Outra limitação, pragas. A gente poderia ter pragas dentro da cultura, dentro da área de cultivo, e aí como problema a proteção, né? Como é que eu protejo as minhas plantas dessas pragas? Então, em alguns lugares, a observação é uma forma de solução e, eventualmente, dependendo do seu tamanho, a catação manual de pragas, apesar de parecer uma coisa impossível, é muito feita, especificamente em pequenos produtores. Na Índia é muito comum isso, há vídeos com isso acontecendo na internet afora, tá? Cercas vivas reduzem a chance de pragas saírem de uma área e invadir uma outra área, ou reduzem a quantidade de indivíduos que chega nesse propágulo novo que vai invadir a nova área, né? Variedades resistentes às pragas é uma possibilidade. Plantio misto, então plantios com plantas que possam repelir pragas, ou plantas que possam atrair na borda da lavoura, né? E lá você pode usar armadilhas, aumento de inimigos naturais. Então você pode estar proporcionando a maior quantidade de inimigos naturais dessas pragas dentro da sua área. Como? Aumentando a heterogeneidade, aumentando a quantidade de plantas que fornecem recursos para esses inimigos naturais,
aumentando a disponibilidade de locais para nidificação, por exemplo, se forem colônias de algum outro tipo de organismo benéfico, né? Utilizar as plantas repelentes, como eu já comentei agora há pouco, tá? Mas fazer com plantas repelentes caudas, produtos de uso agroecológico que podem ser utilizados como repelentes nas próprias plantas. Tá? E plantio em época de menor ataque. Então, se você pode optar por época de plantio, poderia se plantar no momento em que não existem as pragas disponíveis. Olha isso aqui. Uma caixa d'água com uma mistura de ingredientes diversos, tá? E que a gente chama de EM. EM vem do eficientes micro-organismos, tá? Que é uma mistura que você faz com bastante nitrogênio, carboidrato e com micro-organismos. Tá? Então, particularmente, eu não sei o que tem nessa mistura, nesse EM, mas existem várias receitas que utilizam o arroz como fonte de carboidrato, sem tempero. E aí colocado em canoa de bambu, levado até o bambuzal para ser contaminado pelo fungo do bambuzal. Aí depois você prolifera esse material, dilui em água e utiliza na cultura. Alguns desses produtos podem ser usados para acelerar a compostagem, outros para inibir o surgimento de pragas ou outros ainda para repelir pragas. Então, existe uma série de EMs que são feitos por aí, mas existem também outros mais famosos, como a calda bordanesa. Tá? Não é é um produto que qualquer produtor pode obter, né? Assim como também a calda sulfocálcica. São preparados produtos que inibem o crescimento de pragas, o desenvolvimento de pragas e até repelem essas pragas. Bom, se a gente observar essas práticas, essas soluções a esses problemas, a gente consegue visualizar que algumas dessas soluções são típicas de produtores de pequeno porte. Aí, de fato, no livro do Miguel Altieri, de Agroecologia, tem esse gráfico aqui bastante interessante. Ele mostra no eixo X a capacidade de se alcançar o mercado e no eixo Y a tecnologia, ambos para um produtor rural hipotético. Tá? O fato é que quanto maior a capacidade ou a exigência do mercado alcançado, ou o tamanho do mercado que o produtor alcança no eixo X, maior a tecnologia que ele tem que utilizar. Então, vocês conseguem observar aqui, nesse gráfico, existem 4 quadrantes, mas há destaque para esse quadrante aqui, para esse quadrante aqui em cima. Nesse quadrante aqui estão produtores de tecnologia baixa e com a fatia menor do mercado. E nesse quadrante aqui, produtores com maior tecnologia e com maior fatia do mercado. Tá? Então, esses produtores aqui, que têm uma tecnologia menor e menor fatia do mercado, são o principal enfoque da agroecologia. Produtores de poucos recursos. Enquanto que os aqui de cima são o enfoque da Revolução Verde. Tá? Mas, será que isso faz com que seja impossível os produtores que têm mais recursos utilizarem técnicas que sejam agroecológicas? Claro que não. Vamos ver alguns exemplos. Em sistemas de produção de larga escala, todo mundo quer reduzir perda. Todo mundo quer cultivo mais adaptado, preservar o solo e reduzir seus custos de produção, indubitavelmente. Aí dentro desses sistemas de maior escala, técnicas agroecológicas também podem se prestar. Por exemplo, em sistemas de produção de larga escala, o uso de policultivo só traz benefício. Tá? Então, se você produz várias culturas na mesma área, você tem mais rendimento de biomassa produzida por área do que se fosse um monocultivo. Você tem um melhor aproveitamento tanto de nutrientes como de luz solar. Tá? Você não impossibilita práticas de larga escala porque está fazendo policultivo. Tá? E os processos que essas plantas desenvolvem nesse solo podem ser complementares. Uma planta usa um nutriente, o outro usa mais de outro. Elas não são necessariamente competidoras. Rotação de culturas. Outra possibilidade é você cultivar alguma coisa hoje numa área e amanhã cultivar outra. Então, essa sucessão de culturas traz benefícios. O solo, os nutrientes do solo, não deixando o solo nu e reduzindo chances de erosão, contribuindo e repondo nutrientes. Né? Você consegue também trabalhar com um cultivo que seja específico para preparar a área para cultivo de um outro cultivo, que é o cultivo que você quer vender, de exploração. Né? E normalmente, em rotação de culturas, assim como no policultivo, é comum haver uma leguminosa. De certa forma, esse gráfico aqui vai mostrar para a gente o que acontece com a produtividade de um sistema convencional quando há uma opção por trabalhar por formas agroecológicas de cultivo. No primeiro momento, a produção convencional, quando ela está eliminando alguns dos seus insumos, ela vai ter uma queda de produção, com certeza.
Mas a partir de certo tempo começa a se utilizar de forma mais eficaz os insumos que estão disponíveis na propriedade e aí a substituir os insumos. Aprendendo-se a fazer isso, então existe uma recuperação da produção e o sistema acaba se tornando replanejado, diríamos assim, tá? E aí, será que após replanejado ele vai alcançar o mesmo nível de produtividade? Improvável. É bem improvável que se alcance o mesmo nível de produtividade, principalmente porque quando era o sistema anterior, se fala em uma, 2 culturas, e agora eventualmente a gente tem 5, 10, 15, 20 culturas. Sem nenhuma brincadeira, recentemente eu conversei com um produtor numa horta, urbana do município, e esse produtor elegeu para mim, na ponta do dedo, contando 50 culturas diferentes. Ele tem um aproveitamento do ambiente onde ele produz fenomenal. Mas é um produtor pequeno, de pequena escala. Tá? Então, à medida que você vai partindo de eliminação do uso de insumos até replanejar o sistema, tem um monte de ganho. Você aumenta a biodiversidade local, aumenta a produção de biomassa total, aumenta a disponibilidade de relações entre os organismos, tá? E aí, essa diferença é uma diferença esperada. Este outro gráfico já ilustra uma relação bem interessante. No eixo Y eu tenho renda bruta em dólares por hectare, no eixo X eu tenho tempo. Então, se você trabalha no manejo convencional, como ilustrado nessa linha contínua, dentro do manejo convencional eu teria ganhos muito altos, mas com o passar do tempo, uma perda de qualidade no agroecossistema, no ambiente onde se realiza a produção e no entorno grande. Então, isso vai gerar uma perda. Mas se você muda o seu sistema para um sistema de manejo agroecológico, você vem com um ganho pequeno no início, mas ele vai se projetando no tempo como sendo maior, porque você aumenta os benefícios dentro do sistema de cultivo e dentro do sistema agroecológico, toda a periferia da região de onde você está trabalhando, podendo gerar ganhos futuros em relação ao sistema convencional. Agora eu chamo vocês para a ação, tá? Os convido novamente a ir visitarem o campus virtual e observarem o material suplementar que está disponível lá e a fazer os novos exercícios que também estão disponíveis. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!